A gente vai esperar aqui começar a live, botar uma música para receber o pessoal. Oi, Lu, querida! Seja muito bem-vinda! Muito bom. Vamos esperar um pouquinho, Lu, o pessoal entrar. Também, se não entrar, a gente começa aí a live. Aí o Igor, bem-vindo, Igor. Malu, querida, bem-vindos. Vou botar uma musiquinha aqui. Tá dando para escutar? O som tá bom, gente? Boa noite. Vamos chegando, aterrissando, entrando na mesma sintonia, para a gente ter um papo bem interessante sobre vida, morte, vida. Muito bem-vindos. Namastê. Igor, dá para escutar a música? O som tá bom, gente? Então, nada melhor do que a gente começar com uma música dessas, falando desse tema de vida, morte e vida, né? Kali. Kali é uma divindade hinduísta que, na verdade, ela representa a tríplice, né? Ela é a criadora, a sustentadora e a destruidora. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje. Sobre esses ciclos. Muito bom o áudio, né? Yes. Lígia, querida, bem-vinda. Já vamos começar aqui. Estava falando um pouquinho aqui da deusa Kali, para iniciar honrando, né, essa energia de criação, de sustentação e de destruição. Boa noite, deusas. Boa noite, mulheres e homens lunares, queridos. Muito bom. Então é assim, esse mês estou fazendo uma sequência de 4 lives. Cada quarta-feira vai ter aí um tema diferente, mas na verdade é um tema que está sempre ligado, né, um ao outro. Ei, Mata Durga. É para dar uma energia potente para essa live, gente. Muito bom. Então sejam muito bem-vindos. A gente vai começar. Vou abaixar aqui um pouquinho o som agora. Então, eu quis começar, né, a live com essa energia de Kali mesmo, porque o que a gente vai falar hoje é dessa energia de transformação, né? Essa vida, morte e vida. Foi muito interessante porque eu pedi na caixinha, né, nos stories, eu pedi enfim, para mandarem perguntas, coisas para a gente poder conversar hoje na live. E, assim, é muito surpreendente, porque quase 100% das perguntas, todas estavam relacionadas a uma pergunta da vida após a morte. E teve uma pergunta também que foi perguntado por que a gente também lida, né, tão mal com essa questão, né, a gente não sabe lidar com a questão da morte, né, com os términos. Então, eu não sei se eu vou decepcionar quem fez essa pergunta, né, mas é o seguinte, não dá já pra gente entender muito a vida na vida. Imagina a vida depois da morte, né? Então, eu vou ficar num conceito do aqui e agora. Né? A gente vai falar desse ciclo de vida, morte e vida dentro da nossa vida.
E claro que a gente vai ter um momento que vai, obviamente, falar da morte, né? Dessa passagem, porque toda a nossa sensação de término, de qualquer coisa que a gente comece, seja um relacionamento, seja um projeto, né? Tem um ciclo. E muitas vezes a gente começa muito bem, mas na hora de terminar, sempre fica um desconforto. Tem gente que sabe lidar ok com os términos, mas a grande maioria eu sinto, e aí eu me incluo, né, que é realmente um grande desafio lidar com isso, né? Então eu queria começar colocando essa ideia, que é a frase mesmo da doutora Clarissa, né, onde ela fala da morte sempre está no processo de incubar uma nova vida. Então, o que é isso, né? A gente falar dessa incubação da nova vida. Estamos conectadas, é isso aí. Se vocês puderem falar, o que vocês sentem quando a gente fala isso? Dessa incubação. Que toda morte tem uma incubação da nova, do novo. Porque, gente, é assim, né? Se a gente olhar para a natureza, e a gente é natureza, não vamos esquecer disto, né, que é um grande erro, a gente falar da natureza como algo fora de nós, e na verdade a natureza é tudo isso, né, em que estamos nela, né, eu até gosto de brincar que a gente está num planeta que é um aquário de ar, né, a gente está dentro de um aquário, né, dentro dessa atmosfera. Então, todo esse ciclo que a gente está olhando, a gente olha para, né, então tem assim o ciclo da Lua, né, que tem a Lua nova, a Lua que cresce, a Lua que fica cheia, a Lua que mingua. A gente tem as estações, né, que é a primavera, onde floresce, o outono, onde tem a morte. Então, cada estação tem um porquê, né? E seria muito estranho se a gente só vivesse no verão. Tem lugares que existem esses extremos. E realmente não é uma vida muito fácil, né? É uma vida realmente mais desafiadora, né? E é isso mesmo que a Lígia está colocando, né? Que todo término é um recomeço. Então tá tudo muito ligado, né? É isso mesmo. A incubação, né? Quando a gente fala da morte, que está incubando uma nova vida, exatamente isso. Porque, na verdade, a morte está dentro da vida, assim, aquele símbolo de Ouroboros, né? Que é a serpente comendo o próprio rabo. Porque é exatamente isso, né? É o final, é o recomeço, é a partida e a chegada, né? É o nascimento e é a morte, e o nascimento novamente. Então são etapas. Mas é tão difícil, né, gente, a gente compreender isso, que é uma coisa, na verdade, natural. O artificial é isso que a gente está tentando fazer, né? A gente está tentando manter a jovialidade, né? A gente está tentando manter a pele, a gente vai criando tecnologias para a gente não aceitar esse fator tempo na nossa vida, né? É uma das coisas, é um dos aspectos, né? Então, eu queria muito falar disso, dessa vida cíclica que a gente tem, né? Desculpa se eu decepcionei aí de falar sobre coisas que estão além, porque aí eu acho que a gente vai entrar muito numa questão de crenças, né? De espiritualidade, de religião, que são coisas bem diferentes, né? Mas se a gente for olhar por etapas, então sempre vai ter sempre uma passagem, né? Antes de começar aqui a live, eu sempre gosto de brincar com o universo, né? E falar assim, universo, vamos tirar uma carta pra gente, né, confirmar. E aí a carta que me sai é Inanna, que é abraçando a sombra. E a outra carta é a coragem, porque aí a gente vai falar um pouquinho disso, né? Esse medo da transformação, esse medo da mudança, ele vem, na verdade, de um medo principal que é o medo da morte. É o medo de morrer, né? Porque o medo, ele é necessário na nossa vida. Porque você imagina você no meio de uma floresta, encontra uma onça e aí você não tem medo dela. Você imagina o que vai acontecer, né? Então, assim, o medo, ele é um sistema que a gente tem de sobrevivência, né?
Então, o que a gente não pode, obviamente, é deixar esse medo paralisar a gente. Mas a gente tem que ter a consciência dele para daí a gente conseguir passar isso. Então, essa questão das passagens, agora eu perdi um pouquinho o que eu ia falar, eu li ali o que o Igor estava falando, que tudo é impermanente, né? E realmente, tudo é impermanente. A vida, a vida, a gente tem uma certeza, né? Que todo mundo fala, né? Quando a gente nasce, a gente tem uma certeza que a gente vai morrer um dia, né? E tem uma outra certeza também, que a vida, ela é uma mudança constante, né? A dança da mudança. Então, a gente tá o tempo todo, estamos confortadinho, gostosinho, de repente, pau, muda, né? Saímos da zona de conforto e vai e começa de novo, e vai e volta. Então, esse ciclo da nossa vida é uma coisa natural. Nós, mulheres, temos isso muito facilmente de perceber quando a gente está no ciclo da menstruação, porque todo mês, olha que interessante, a gente tem um óvulo, né? Que é uma vida, uma possibilidade de vida latente, né? E que quando não fecunda, ele desmancha, ele morre. Então, cada mês, nós mulheres temos dentro de nós esse ciclo de morte e vida, né? E olha que interessante também, este sangue da menstruação, que muitas mulheres que não estão conectadas com essa energia, né, da tua essência selvagem, da tua essência de mulher, de ciclicidade, esse sangue é o sangue mais puro que a gente tem. É o sangue, na verdade, que gera vida, né? Então aí, de novo, a gente está falando, é um óvulo que se desmancha e morre, mas é o óvulo que está latente, pulsando a vida. E aí eu quero relacionar a morte do xamã, né? Dentro da cultura do xamanismo, a gente tem um ritual que chama a morte do xamã. E para que é isso? A morte do xamã são cerimônias que a gente faz que a gente se propõe a deixar uma parte de nós morrer para que algo novo nasça, né? Um novo de nós nasça. Porque o tempo todo a gente vai lidando com os nossos sistemas de crenças, a gente vai lidando com os desafios da vida, né? Com as etapas da vida, né? Com os relacionamentos que começam, relacionamentos que acabam, profissões, projetos, né? Então, tudo isso que vai acontecendo na nossa vida, a gente vai entendendo etapa a etapa e a gente vai evoluindo com isso, né? É fertilidade pura, com certeza. Nós mulheres somos, né, portais de parir mesmo, portal de criar, de criação mesmo, né? E os homens, eles têm totalmente esse potencial, igualzinho a nós. Só que, obviamente, o ciclo, a forma de sentir, a forma de compreender isso é diferente, né? Afinal de contas, existe aí a diferença do masculino e do feminino. E aí a gente está falando até da gente, né? Do nosso masculino, do nosso feminino. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso tema da vida, morte e vida, que a gente estava falando da morte do xamã. Então são esses rituais que a gente meio que experiencia uma morte, né? O temascal, que é a sauna sagrada, por exemplo, é uma cerimônia que você entra para deixar um aspecto seu morrer. Um aspecto seu morre para que você renasça. E até toda a simbologia da sauna é isso, né? É como se fosse a barriga da mãe, né? Mesmo o útero da mãe. E os filhos estão ali dentro. Na hora que a gente sai da sauna, a gente está renascendo. Então, a gente, na verdade, tenta o tempo todo sair do nosso natural, né? Eu fui uma vez fazer um retiro de 13 dias acampando lá na Chapada dos Veadeiros. Era na época do calendário maia que eu tinha descoberto, e então a gente foi passar lá uma onda encantada, eram 13 dias. 13 dias, numa fazenda, na Chapada, e foi muito interessante todos os processos, né? Mas teve uma mulher que eu acho que o mais que me deixou, assim, que eu me lembro quando eu falo dessa viagem, né? É muito legal, porque assim, a gente estava numa caminhada e ela viu que a gente estava conversando, tal, e eu estava falando muito da coisa do sofrimento, tal, né? Tava nessa. E aí essa mulher virou para mim e falou assim, eu não lembro do rosto dela, eu só lembro da voz dela. Ela virou para mim e falou assim: "Tira a palavra sofrimento do vocabulário. Sofrimento, ele não existe.
O sofrimento, ele é a resistência da mudança. A gente resiste à mudança e aí vem o sofrimento. Por quê? Porque a gente tem o apego de não querer terminar aquilo. Então, quando a gente tem esse apego de não querer terminar, a gente sofre, né? A dor, ela é ok, mas aí sofrer, aí é uma opção nossa, o sofrimento, né? E isso ficou muito martelando na minha vida, né? Por muito tempo isso e ainda ecoa, né? Porque toda vez que eu falo, o que eu estou resistindo, né? Qual é a mudança que eu tenho que aceitar? Porque eu acho que assim, na verdade, a grande questão disso tudo é a gente aceitar que existe um momento de plantar, aceitar que existe um momento de ir lá, batalhar e fazer, aceitar que existe um momento da colheita e aceitar que existe um momento da morte, do fechamento, do término, né? A gente, por exemplo, há muito tempo atrás, hoje eu tenho 44 anos. Se a gente não tivesse toda essa tecnologia de medicina e tudo isso que o homem foi criando, né, se a gente vivesse completamente no mundo natural, com certeza eu nem sei se eu estaria viva ainda, né? Porque dente já é uma coisa que eu já não teria mais, né? A pele já estaria completamente, tudo bem, tem umas marcas aqui e tal, mas isso faz parte, né? Então, assim, a gente como humano já praticamente mais que dobrou a nossa existência aqui na Terra, né? A gente tinha uma vida média de uns 35, 40 anos. Hoje a vida média humana é 80. E a gente ainda fica apegado, a gente ainda fica, mas... Né? A gente fica tentando pegar aquela vida humana, e aí a gente agora está falando de vida mesmo, de morte, né? Por exemplo, eu tenho um pai que tem Alzheimer, né? Então, eu fico me questionando muito. Poxa, ele teve um problema de coração, a gente pôs marca-passo, mas até que ponto, né? A gente fica prolongando mais uma vida, e aí eu te pergunto, né? E essa qualidade de vida? Que aí é assim, quando a gente aceita a nossa, na verdade, fragilidade, porque a gente, né, é efêmero, a gente, né, a nossa carne não é eterna. Quando a gente entende isso, aí é que a gente se entrega para a vida. Aí é que realmente cada minuto vale. Não é o preço, mas é o valor disso, né? Cada minuto, o tempo da gente estar junto, né? E aí, voltando lá na história do meu pai, eu fico pensando, gente, ele tá, mas não tá. Ele tá vivo, o corpo tá ali, tá funcionando, né? Com a máquina, com o marca-passo, né? Ele come, ele tal. Mas e a consciência? O que é isso, né? E aí é onde entra esse tema para mim o tempo todo, porque quantas pessoas a gente encontra aí no nosso dia a dia que estão vivas, mas não estão vivas. Estão vivendo no automático. Não para pensar. Não para pensar. Às vezes você liga nesses telefones de central de telefonia e você faz uma pergunta e a pessoa te responde uma frase padrão. Aí você fala assim, gente, peraí, eu sei que você tem um script, mas eu tô te perguntando uma coisa, você não está me respondendo. Lígia, valeu, beba água. Beber água porque esse tema ele é intenso. Muito bom, gratidão, irmã. Arreia. Então, gente, a gente vai e conversa e fala, não, mas peraí, eu tô te perguntando uma coisa, por que você não me responde? O que eu tô te perguntando? E aí eu vou te falar de um outro exemplo muito interessante que eu também fui fazer uma vez uma viagem numa comunidade. E, gente, uma coisa que eu fiquei assim muito impressionada nesse lugar eram os olhos das pessoas. Você percebe que a pessoa é viva pelo olhar dela. Quando a pessoa te olha e ela fala pelos olhos, você sente, ela não precisa nem dizer, você sente. E isso a gente sente no telefone quando a gente fala com alguém, né? Então, é buscar na nossa vida essa intensidade.
Porque, meu, viver por viver, nem sei se o planeta tá um lugar tão legal assim para viver, né? Do jeito que as coisas andam. Mas, meu, se a gente olhar e falar assim, olha, vamos intensificar, vamos olhar para o que está ao redor, vamos estar presentes. A morte, ela vem quando a gente está ausente. E quando a gente está lá no futuro, ou quando a gente está lá no passado, a gente está ausente. Então, será que tipo de vida que é que a gente quer? Né? A gente quer uma vida que a gente realmente está dando um sentido para ela, né? A gente está tendo um valor na nossa existência, daquilo que a gente faz, das pessoas que a gente se relaciona, ou simplesmente a gente ligou um automático e está vivendo conforme o sistema quer e tudo mais. E, na verdade, esse tema tem muito a ver com o tema da live passada, né? Mas tem um ponto que eu acho importante a gente falar, que isso tem a ver, na verdade, essa questão de vida, morte, vida, né? E toda essa transição, e de saber o que a gente é, e o que a gente vai ser, e os ciclos, e por que a gente sabe e não sabe lidar com isso, né? Isso tudo tem a ver com o amor. Porque a gente sabe que isso, essa coisa da a gente não aceitar essa ciclicidade, né, a gente, na verdade, sentir esse apego de fazer deixar a transformação, deixar a vida rolar, né? Então, o que acontece? A gente fica nesse apego e a gente não consegue deixar as coisas acontecerem. Deixa eu ver um pouquinho aqui os comentários de vocês, gente, para ver o que a gente que tem, se tem alguma pergunta legal aqui para a gente conversar. Isso não é um tipo de morte? A Lígia perguntou. Total, Lígia, total. Quando a gente não vive presente, a gente não está na vida, né? Exatamente, o Igor fala, né? Todos morrem, mas poucos vivem. Então, gente, é assim, o tema todo dessa live é para a gente se perguntar, né? Dessa qualidade de vida que a gente busca, né? Falei hoje com uma amiga sobre como enxergamos o amor. Sim. Então vamos falar um pouquinho, né? Porque aqui, ó, veio aqui as duas cartas, né? Abraçando a sombra, que é essa coisa da gente aceitar, né? Aceitar esses ciclos na nossa vida. E a coragem, porque a coragem, o significado da palavra coragem é agir com o coração. Não é pegar a espada e lutar, não. Coragem é aquele chamado que você fala, meu, não tem como você não ir. Né? Não tem como você não ir. E a coragem, a gente, na verdade, a gente sente, é uma coisa muito interessante. Quando a gente está vivendo e acontece alguma coisa que você fala, uau, isso bate, né? E aí você começa a já colocar em algum âmbito, né, dos sonhos, da sua imaginação, aquela semente lá na frente. Eu quero essa mudança, eu quero essa transformação. Você não sabe como, mas você quer. E aí, como que você sabe que isso realmente é uma grande mudança que você tem que fazer ou é só mais uma ideia? É quando a gente sente no coração. Quando fala assim, a mente que decide, não é a mente que decide, quem decide é o coração. Eu gosto muito de colocar uma imagem que é uma carruagem, o coração na rédea e a mente, os cavalos. Porque a nossa mente, e aí eu estou comparando mente com o ego, tá? A nossa mente ela é muito poderosa, né? A nossa mente vai e faz, realiza e tal. Só que ela não pode estar no comando, porque como o próprio nome dela fala, né? Mente, a mente mente. Quem tem que estar no comando é o nosso coração. Quando a gente deixa a nossa mente no comando, só sai caca. Só sai caca. E aí
é onde eu acho que realmente a gente acaba perdendo a nossa vida, sabe? A gente vai se deixando morrer, porque a gente não segue esse ímpeto do nosso coração, né? Que é agir com o coração. Eu me inspirei também num conto que fala sobre a mulher esqueleto. E aí eu vou puxar dois conceitos, né? Dentro do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarice Stess, tem um conto que fala da mulher esqueleto, que é justamente fala desse ciclo de vida, morte, ciclo. Vida, morte, vida. E o conto, né, eu vou dar uma resumida, mas o conto ele fala, né, de um pescador, e esse pescador vai e lança a tua rede, né, a rede dele ali, e de repente ele engancha num lugar e fala, uau, tá vindo um super de um peixe, né, e aí ele vai, pega e faz com força tal, quando ele levanta aquilo, putz, ele toma um susto. Ele toma um susto por quê? Porque ele tirou do fundo do mar os esqueletos de uma mulher. Não contei a primeira parte. Este esqueleto era uma mulher que, enfim, fazia algumas coisas do pai, não gostava de algumas atitudes dela, e ele pegou, jogou essa mulher no mar, no rio, sei lá. E aí, esses ossos ficaram enterrados no fundo do mar, e foi achado por esse pescador. E esse pescador ficou apavorado, e aí ele começou a botar o barco dele a ir para tentar chegar perto da beira do mar, correndo com o barco, né? Só que ficou o fio enganchado no esqueleto. Então, conforme ele corria, o esqueleto vinha junto. E aí ele correu e esse esqueleto acompanhava ele o tempo todo, né? Até que ele entrou num lugar, se escondeu dentro do abrigo dele, e aí estava tudo escuro, e quando ele acende a luz, ele vê aquela mulher esqueleto ali. Enfim, ele dorme, viu que não tinha jeito, ele dorme. E durante a noite essa mulher enfia a mão dentro do corpo dele, né? Essa mulher esqueleto enfia, tira o coração dele e começa a tocar. Ela começa a tocar. E ela começa a tocar e cantar. Cantar carne. Ela pede a carne dela de volta. Ela começa a pedir a essência dela de volta. E ela bate no coração dele. Ela faz do coração dele um tambor. E aí, com todo aquele amor, ela foi reconstruindo a alma dela, a carne dela, o ser dela. E essa história é muito legal, e aí eles acordam, né? Eles acordam, depois ela recoloca o coração dele, né? E aí eles acordam, tem uma noite de amor incrível e tal. E aí fala desse resgate, né, da vida, morte e vida através do amor. Desse auto-amor, do amor, né, dessa relação, e desse auto-amor da relação da gente com a gente mesmo, né? Esse entusiasmo. Entre morte e transformar novos ciclos. Muito bem, meninas. Pessoal, tá fazendo sentido o que a gente tá falando? Dá um hello aí, vamos bater um papo. E é muito interessante, assim, para mim me tocou muito essa questão da mulher esqueleto, né, desse canto restaurador, desse canto, porque se a gente for pensar mesmo, né, a nossa vida, ela foi criada do som. Então, quando a gente relembra esse som, né, a gente está ativando a nossa vida. A gente relembra de quem a gente relembra da nossa essência, né? E aí eu falei que eu ia falar de dois conceitos, né? Puxando essa ideia da mulher esqueleto, desse homem que corria, né? E aquele esqueleto que acompanhava, dentro da cultura maia, dos toltecas, desculpa, do México, o que eles falam, né? O Castaneda, ele fala muito, né? Que o Dom Juan explicava para ele que a morte acompanha a gente. Na verdade, a morte, ela tem até um lugar físico no nosso corpo.
ela fica a 2 palmos, tá? Ela fica a 2 palmos da nossa omoplata do lado esquerdo, nas nossas costas. Para a gente nunca esquecer que ela nos acompanha a vida inteira. E aí é muito interessante porque quando falou desse... Porque na verdade, gente, é esse limiar entre a morte, que a gente sabe que a nossa vida é por um fio, né? Porque a efemeridade da nossa vida é o que faz a nossa vida ser tão preciosa. É o que faz a nossa vida ter valor, sair daquele automatismo que a gente estava falando um pouquinho atrás, né? E fazer essa vibração mesmo do ser, da vida acontecer. A Reia Helena, querida Laís, bem-vinda. Então, mulheres, Igor, querido, o que eu quero dizer assim com tudo isso é a gente pensar nessa qualidade mesmo, sabe? Nessa qualidade da nossa vida, a gente aceitar esses ciclos, assim como a gente aceita as estações. Agora tá chovendo, arroa a chuva, estava um tempo seco, né? Então as plantas vão agradecer, a terra vai agradecer. E é tão lindo porque agora a chuva me fez remeter. A chuva dentro da... Sempre tem um significado para tudo, né? E a chuva, ela traz essa ideia de a terra e o céu fazendo amor. Quando a terra e o céu fazem amor, a chuva acontece. Então é uma alegria, né? Porque o ambiente está fazendo amor pra gente, assim, a gente está vivendo, né, esse amor. A gente falando de amor, né, olha que louco. Então eu agradeço essas sincronicidades naturais, né, que faz a gente estar vivo e entender as mensagens e sacar o que está acontecendo. A sincronicidade é isso, é quando a gente entra no fluxo da vida, entende? Quando a gente anda na rua e, aquilo que você acordou de manhã e pensou, o cara tá lá com um negócio escrito na camiseta, né? Eu falando aqui do amor, e aí a Malu falando que hoje ela estava falando com uma amiga dela sobre o amor. O que é isso se não é vida, né? Se não é essa intensidade e essa entrega. E aí é muito legal lembrar que dentro da roda de cura, no xamanismo, né? A entrega total é a morte. E quando você se entrega para a morte, é onde você acorda e tem um insight para a vida. É muito legal isso. Só que a gente tem que compreender, né? Não adianta só a gente repetir e falar, a gente tem que compreender isso na prática. Pois é, Lígia, olha isso. A Lígia colocou, entender a impermanência como uma bênção, porque não somos daqui e nem viemos para ficar aqui. Pois é, né? A gente acha que a gente é daqui e a gente nem é, né? Nós somos poeiras das estrelas, né? E como tudo tem ciclo, né? A nossa vida aqui é passageira. Então, a gente não tem que se apegar a nada e a gente tem que entender que está tudo certo, né? Tem aquele ditado que fala, né, que tem pessoas que entram na nossa vida por uma razão, por uma estação ou pela vida inteira. Então acho que para tudo, né, na nossa vida, tem coisas que entram por uma razão e é isso. Outras por um tempo e outras vão permanecer ao longo da sua vida acompanhando, né? Então a gente tem que compreender isso, porque não é legal quando a gente... Aquilo do sofrimento, sabe? A gente ficar resistindo àquela mudança. A gente resistindo a um relacionamento que não tem mais. Por quê? Por causa do que a gente está fazendo isso. Eu posso falar isso porque eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade, aliás, tinha uma dificuldade muito de fazer términos de relacionamento. Para vocês terem ideia, eu vou contar uma coisa que hoje no banho eu estava pensando nisso. Eu falei, caraca, né?
quando eu era pequena, isso até mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, 10 anos, vai. Tinha um padrão na minha vida que era muito louco. Eu adorava receber pessoas em casa. Então, fim de semana, que vinha tio, tia, primo, não sei o quê, era uma delícia. Só que, gente, quando eu terminava, que eles iam embora, eu ficava muito mal. Tinha situações, olha onde chega a loucura da pessoa. Tinha situações que eu ia e trancava a porta de saída, escondia a chave para as pessoas não irem embora de casa. Porque eu não queria terminar aquele momento de celebração, aquele momento gostoso que estava acontecendo. Olha que loucura! Isso não é natural. Isso não é natural. Isso não é natural. Assim como, né, a gente querer estar jovem pro resto da vida. Tem uma história do Alex Gray, que é o retrato de Dorian Gray. Nossa, gente, esse é uma história muito interessante. Eu sou fotógrafa, né, artista tal, e essa história tem a ver com um feitiço numa fotografia, né? Então, esse Dorian tinha uma fotografia que vivia no sótão. E essa fotografia tinha um feitiço. E o feitiço é que ele nunca morreria. Se aquela fotografia permanecesse ali, ele nunca morreria. E olha que louco, a vida, as pessoas iam embora e ele continuava jovem. Só que teve um momento que isso começa a ficar angustiante. Ele não entendia o porquê. Porque que todo mundo ia embora, que todo mundo ficava velho, morria, e ele não. Ele ficava eternamente jovem. Então, você vai lendo aquela história, é angustiante, te faz pensar, porque a gente, né, fala assim, nossa, a gente quer a eternidade. Né? Toda a espiritualidade, as religiões falam dessa vida pós-morte, né? Lá os faraós que faziam todo aquele embalsamento, né? Aquelas pirâmides, todas dedicadas aos corpos dos mortos, para quê? Para que eles ficassem bem, porque eles teriam uma vida após a morte, né? Então, todas essas crenças a gente carrega no nosso DNA, mesmo que não seja diretamente, mas indiretamente a gente carrega. Né? A gente quer permanecer eternamente jovem, a gente tem essa certa, eu não sei nem se posso falar, uma certa doença assim, na nossa sociedade, sabe? A gente não assumir mesmo. Porque antigamente, nas tradições, ser velho, ser o ancião, era uma honra. Aquelas marcas nos rostos, as expressões, as cicatrizes da vida, aquilo era honra, aquilo era para se honrar aquele ser, né? Hoje, ser velho na nossa sociedade é tipo, você não presta mais para nada, entende? A gente não respeita mais a sabedoria, o ancião, né? Então, tudo isso são valores que a gente foi mudando, eu acho até por conta da nossa vida, da tecnologia, de tudo isso que a gente vai se apegando mesmo, como o Igor falou, né? A gente se apega, então a gente se apega a uma forma, a gente se apega aos nossos papéis. Hoje no Moon Game, no oráculo do Moon Game, saiu a Casa do Bobo. E o Bobo, ele fala exatamente isso, que a gente tem que viver, né, todas as nossas pessoas, porque a gente não é um, né? A gente é um, como essência, obviamente, né? Só que a gente tem inúmeros papéis na vida, né? Então, eu sou fotógrafa, eu sou empresária, eu sou filha quando eu tô com a minha mãe, né? Eu sou mãe quando eu tô com as minhas cachorras, eu sou mulher medicina quando eu tô lá no trabalho do Temascal com as mulheres. Então, a gente tem diversas partes nossas que eu gosto de falar, nossas máscaras, né, as nossas multi-personas que a gente usa, né, para se relacionar. Então, você imagina, por exemplo, se um médico chega em casa e ele esquece de tirar o ser médico dele. Aí ele começa com todos aqueles procedimentos em casa, de limpeza, de câmera, né, de sala limpa, de não sei o quê. Então, não, calma, ele é médico quando ele está lá no hospital.
Quando ele chega ali em casa, ele é o marido, ou ele é o pai, ou o filho, sei lá o que ele é. A gente tem que parar de ficar se identificando com as coisas. Papel de mãe é muito assim, né? Mãe, quando vira mãe, pronto, ela quer ser mãe de todo mundo, né? Às vezes até do próprio marido, que é muito comum. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não é só mãe, a gente está mãe naquele momento, que a gente está com o nosso filho. Mas quando eu não estou ali, estou na empresa, trabalhando, não sei o quê, eu sou aquela profissão, eu sou artista, sou fotógrafa, né? E graças a Deus que a gente é tudo isso. Então, quando a gente entende que a gente é tudo isso, não faz sentido a gente se apegar a um único papel, né? O Igor coloca, né? A medicina faz de tudo para impedir a morte. Eu não sei se é a medicina ou se é a gente que criou a medicina, né, Igor? Com essa questão da gente querer sempre esticar e esticar e esticar e esticar, né? Que é o que eu estava falando lá da experiência do meu pai, né? Quanto mais, né? Na natureza, quando nasce fetos que não tem, que não são perfeitos, a própria mãe às vezes mata o feto, né? Porque sabe que ele não tem, ela vai ali, ele vai ficar ali por um tempo, mas depois quando ela não puder mais cuidar dele, a vida vai comer ele, né? Então essa consciência, gente, é uma consciência muito louca, né? É uma consciência muito louca, porque a gente tem que ter um discernimento, sabe? Um discernimento muito lúcido, né? Mais do que claro, a gente tem que ter um discernimento lúcido das coisas. Eu acho, Igor, que é nosso apego que faz, sabe? Por exemplo, hoje, né, eu vejo aqui mesmo onde eu moro, eu vejo, farmácias, em um quarteirão, às vezes tem 10 farmácias. Eu falo, cara, a nossa sociedade, ela não tá bem, né? Nossa sociedade tá bem doente, tá bem doente, tá bem doente. Porque a gente se desconectou. A nossa doença é por conta dessa desconexão que a gente está, entende? A gente desconectou de tudo que é natural. E agora a gente está, lutando contra a maré para a gente resgatar essa percepção. Né? A gente tem que resgatar, e por isso que graças a deusa, né? Graças a tudo isso que está acontecendo, todo esse movimento, da gente ampliar a nossa consciência. Hoje a gente está, né, assim, entrando aí na era de aquário, a era do ar, a era da comunicação, né? A gente percebe tudo hoje está no ar. A gente está conversando aqui por conta da internet que está no ar. O nosso dinheiro, a gente não anda com mais dinheiro físico. Nosso dinheiro é um número no ar, né? A nossa empresa hoje, quem está aí no mundo digital, ela não existe fisicamente, ela está no ar. A doença que a gente está vivendo hoje, da pandemia, ela vem pelo ar. Os meios de comunicação, drones, as guerras, tudo pelo ar. É muito louco isso, né? E a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, hoje, as coisas acontecem assim, ó. O que antes demorava um tempo para... Agora não. Agora é pau, acontece. Você pensa aqui, aconteceu ali. Não acontece isso com vocês, gente? Fala aí para mim. Vocês estão aí? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, olha, no filme Troia, né, a Lígia coloca aqui, de qualidade suspeita, em um momento, Aquiles fala, nossa gente, eu não estou enxergando, peraí, Aquiles fala que os deuses nos invejam pela nossa efemeridade da vida humana. Todos os momentos são únicos. Exatamente, Lígia. E você me fez lembrar do filme Cidade dos Anjos, que o cara não, né? O anjo quer cair na terra para ele justamente sentir, né? O gosto da pera, o gosto da maçã, né? Sentir as nossas Ih, agora me fugiu. Os nossos 5 sentidos.
Porque a gente afere a vida através dos nossos sentidos, né? Do nosso tato, do nosso cheiro, gosto, né? O som, enfim, fala. Então, a gente tem uma riqueza muito grande, nós humanos, e falta às vezes a gente dar valor para isso. A gente quer aquilo que a gente não tem e a gente não olha para aquilo que a gente tem. E hoje a gente tem a vida. Então, para que a gente vai ficar pensando na vida após a vida? Vamos pensar na vida aqui na vida? É um grande desafio, né, gente? E nada melhor do que a gente estar no momento presente, não é? Pessoal, voltou. Queria saber se tá... Eu acho que deu uma travadinha aqui. Vocês podem dizer se tá tudo bem? Não sei se tá funcionando. Será que alguém pode dar um hello aí pra mim? Opa! Sensações. Asas do Desejo. Ah, eu vi, Lígia, esse filme. Eu vi, faz muito tempo, na verdade. Voltou, legal. Eu vi esse filme Asas do Desejo faz muito tempo, viu, Lígia? Mas eu vi. Muito legal. Show, obrigado, Lígia. Que bom, gente. Queridos, eu acho que o nosso tema ele foi explorado, né? Eu sinto que eu falei praticamente o que eu gostaria de falar. Se ficou alguma coisa, eu queria que vocês perguntassem alguma coisa. Senão a gente vai encerrar aqui. Eu vou colocar mais uma musiquinha para a gente encerrar com aquela energia de Kali que a gente começou. E para a gente sempre pensar nesse entusiasmo da vida, tá? Porque esse entusiasmo, o entusiasmo, você sabe que de onde vem essa palavra entusiasmo? É quando a gente tem Deus dentro da gente. Então, vamos colocar esse divino, né? Vamos estar vivo, né? Vamos deixar o automatismo para os robôs, para as tecnologias. Não vamos entrar nessa. Vamos continuar aqui, na vida. Na vida, na vida. A gente aceita a morte para viver a vida. Certo? Vou colocar aqui. Próxima quarta-feira tem outra live. Ainda não sei o tema. Mas vamos terminar aqui com essa música que eu comecei. Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui. É muito bom poder sentir toda essa egrégora. Sentir, porque é tão estranho, né, essa tela e a gente falar e não ter o feedback. Mas eu aprendi que tá tudo aqui. A gente está no campo e a gente sente mesmo. Então é muito legal vocês aí, eu aqui, e tudo isso que permeia a vida acontecendo, né? Então esse é um convite para a gente dizer sim para a vida, né? Aceitando os ciclos, aceitar que tem o tempo de nascer, o tempo de crescer, de amadurecer, de fazer a colheita, de celebrar, e também tem o tempo de morrer, de terminar, de se degenerar para começar de novo. Então, cada noite a gente tem a oportunidade de morte. E cada sol que nasce, a gente tem a oportunidade de nascer também, junto com ele.
Então, olha, um feliz ciclo, uma vida cíclica feliz para todos nós. Aceitando. Gratidão. Arreia. Obrigado, viu?